Olá, meu nome é Anne Fonseca, eu sou arquiteta, urbanista e analista da Divisão de Planejamento Urbano. Esta é a segunda parte do vídeo Parâmetros Urbanísticos aplicados ao parcelamento do solo. Se você ainda não viu a primeira parte, você pode conferir no link na descrição desse vídeo. Voltando ao assunto da temática dos parâmetros em si, podemos pensar o parcelamento sob os seguintes itens: os lotes e as quadras, o sistema viário, a destinação de áreas públicas, os aspectos ambientais e a infraestrutura. Primeiro, em relação aos lotes, eles deverão respeitar 4 parâmetros principais: o módulo mínimo, a frente mínima, a relação profundidade testada e o tamanho máximo da quadra. Começando pelo módulo mínimo, ele é a área mínima que o lote pode ter em metros quadrados. Aqui em Betim, o módulo mínimo é estabelecido pela densidade, pela área de interesse ambiental e pela área de interesse social, conforme o plano diretor prevê. É função do planejamento urbano orientar o território de forma que as áreas com maior interesse de adensamento e com grande oferta de infraestrutura permitam lotes menores de 360 e 125 metros quadrados, por exemplo. Enquanto aquelas áreas com características mais rurais, sem infraestrutura ou cujo interesse seja a preservação ambiental, estas permitem lotes de 20 mil metros, 10 mil metros e 1.000 metros, por exemplo. Os valores dependerão da região onde está situado o empreendimento e pode ser consultado nos mapas disponibilizados no site da DEPURB ou consultando a ferramenta chamada Informação Básica, também no site da DEPURB, que informa no campo denominado Parâmetros Urbanísticos o módulo mínimo para o novo parcelamento e para o desdobro. Passando para o parâmetro de frente mínima, este consiste na medida em metros lineares da testada do lote. Ela varia de 45 a 5 metros e, assim como o módulo mínimo, ela é determinada pela densidade e por algumas áreas de interesse. Ela pode ser consultada nos quadros 1 e 2 do anexo 2 da Lei de Parcelamento do Solo. Já a relação testada e profundidade e o tamanho máximo de quadras são regras gerais aplicadas ao município como um todo. A profundidade mínima para um lote é de 10 metros em todos os casos e a profundidade máxima é de até 5 vezes a dimensão da testada do lote. Já o comprimento da quadra deve ser igual ou inferior a 400 metros, sendo que sua área deve ser igual ou inferior a 80 mil metros quadrados. Algumas exceções são previstas no artigo 6º da Lei de Parcelamento do Solo. Até aqui nós falamos apenas sobre os parâmetros para lotes e quadras. Vamos falar agora sobre algumas questões do sistema viário a serem observadas. Como falamos, o desenho urbanístico deve garantir que o lote tenha acesso à via veicular, garantindo também a conexão do empreendimento com o entorno existente. Isso significa que, ao prever a implantação dos lotes, deverão ser asseguradas as condições de acessibilidade do terreno, observando a rampa máxima permitida para o acesso a veículos, a segurança dos cruzamentos e das conversões previstas. Além disso, deve ser proposta a classificação e hierarquia viária, considerando a conexão pretendida e o fluxo previsto de veículos, podendo ser arterial, coletora ou local, principalmente. A partir daí, deve ser observado o gabarito previsto para o tipo de via a ser implantada, em que são estabelecidas as dimensões para a caixa total, a largura da via, para o passeio, para as faixas de estacionamento e de rolamento, etc. Essas informações podem ser consultadas nos quadros 1 e 2 do anexo 3 da Lei de Parcelamento do Solo e no anexo 3 do decreto. Cabe apontar que, com exceção das operações urbanas consorciadas, que possuem parâmetros próprios, o único parâmetro viário específico da nossa legislação está no artigo 11 da Lei de Parcelamento do Solo, que estabelece que a largura mínima de via em empreendimentos industriais será de 18 metros. Os demais empreendimentos devem se ater aos quadros mencionados. Falamos então sobre lotes, sobre sistema viário, vamos falar agora sobre a destinação das áreas públicas. Ao parcelar uma área, o empreendedor deve doar para o domínio público um percentual mínimo de área, que será destinada aos espaços livres de uso público, como áreas verdes, praças, áreas de lazer e as áreas institucionais, para implantação de equipamentos urbanos e comunitários, além do percentual de área referente ao sistema viário nos casos pertinentes. As modalidades de parcelamento têm seus próprios percentuais de doação de área pública, conforme o quadro 3 da Lei de Parcelamento. E as áreas doadas devem ter frente mínima de 15 metros e acesso direto ao sistema viário. Cabe informar que as áreas institucionais possuem as seguintes regras para sua destinação.
elas são proibidas de localizar-se em áreas de preservação, áreas não parceláveis e áreas não edificáveis. Elas não podem ter declividade igual ou superior a 20%, exceto nos casos de aprovação concomitante do projeto de terraplenagem pelo órgão competente. Elas não podem estar localizadas em faixa de servidão, em áreas sem infraestrutura urbana e não podem ser cortadas por curso d'água, valas e linhas de transmissão e alta tensão. Já os espaços livres de uso público podem ter até 70% da sua área com incidência de área de preservação permanente, APP, e de área de servidão ou de linha de transmissão. Agora, em relação aos aspectos ambientais, quando incidirem sobre a área objeto do parcelamento, podem ser especialmente referentes a maciços arbóreos e áreas de preservação permanente de cursos d'água, tais como nascentes, córregos, lagoas e represas. O parcelamento do solo ele não acontece sem o licenciamento ambiental, que tem suas análises, recomendações e determinações específicas, cuja análise é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente. Ainda assim, o desenho urbanístico deve exigir a seguinte regra em relação aos elementos ambientais. Os lotes resultantes do parcelamento não podem fazer divisa com área de preservação permanente e com áreas verdes. E deve haver entre essas áreas uma via veicular ou de pedestres. Passando para o último item, é importante dizer que os lotes resultantes do parcelamento do solo devem ser providos de infraestrutura. A legislação estabelece que a infraestrutura consiste na terraplenagem, pavimentação, sinalização viária, assentamento do meio-fio, de praças de canteiros, obras de drenagem pluvial e profunda, implantação do sistema de abastecimento de água e rede de distribuição, implantação de rede ou sistema de esgotamento sanitário, implantação de rede de distribuição de energia elétrica e arborização urbana pública. A implantação da infraestrutura é de responsabilidade do empreendedor. E não iremos tratar nesse vídeo dos parâmetros referentes ao que é exigido pelas normas em relação à infraestrutura. Esse é um assunto específico dos projetos complementares. Este vídeo foi um compilado dos principais pontos que devem ser observados em relação aos parâmetros urbanísticos para o parcelamento do solo urbano. Os casos de exceções e detalhes devem ser observados na legislação pertinente do município, especialmente na Lei de Parcelamento do Solo e no decreto. Reitero que o processo de aprovação do parcelamento do solo no município de Betim é precedido pelo processo de cadastro digital da gleba, pela emissão das diretrizes básicas e, a depender da sua modalidade de parcelamento, pelas exigências apontadas nas diretrizes, tais como certidão de EIVE e diretrizes metropolitanas. Na descrição desse vídeo você encontrará links para as leis mencionadas e outras informações úteis. Para dúvidas, a equipe da DPU está sempre à disposição pelo telefone 3512 3211 ou pelo e-mail urbano.sorteh@gmail.com ou no atendimento presencial de segunda a sexta, das 9 às 17 horas na Sorte. Muito obrigada por assistir e até a próxima!